Projeto Traças Digitais. Audiolivros para a formação de leitores, professores e comunidade. Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. Olá, meu nome é César Augusto, tenho 18 anos e sou estudante de comunicação na Unijuí. Esse podcast é um trabalho da matéria Humanidade, Tecnologia e Trabalho. Nesta matéria, estudamos e discutimos sobre a origem da humanidade, analisando os processos de adaptação e revoluções que o ser humano teve de passar para se tornar a espécie dominante do planeta Terra. O objetivo desse podcast é discutir sobre este assunto com ênfase na área de comunicação, sua evolução através das eras e do tempo, da Era da Pedra até os dias de hoje. A comunicação nada mais é que a habilidade de passar informações para outro indivíduo. Antes da invenção da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, a comunicação entre os seres humanos era primariamente oral, seja através de gestos, sinais ou até língua falada, mas não escrita. Com o advento da escrita, era possível então registrar histórias, processos comerciais e codificar as leis que regiam as sociedades da época. Seguindo a noção de que a história só pode ser escrita através de documentos escritos, os estudiosos nomearam a era antes da escrita de Era da Pedra, ou pré-história. Por muito tempo, o domínio da escrita e a capacidade de ler eram tecnologias reservadas apenas para as elites e as classes dominantes, sendo o resto e a grande maioria da população analfabeta. Entretanto, com as revoluções industriais e o iluminismo, a alfabetização se tornou algo universal e extremamente difundido nos países que estavam se industrializando. A população começou a se tornar mais consciente e mais democracias foram se formando ao redor do mundo. A evolução da escrita foi um processo que levou milênios. Inicialmente as inscrições eram feitas em tábuas mais sólidas, como as tábuas de argila, depois com as formas mais antigas de papel. Porém, cada cópia de um livro deveria ser escrita manualmente. Então, por volta do século XV, foi inventada a prensa móvel, que seria um dispositivo que aplicaria pressão numa superfície com tinta, transferindo para a superfície de impressão, geralmente papel ou tecido, acabando assim com a necessidade de copiar de novo todo o conteúdo de um livro manualmente. Por muito tempo, a comunicação pessoal era feita por cartas. O tempo de entregas das cartas era variável, dependendo do meio de transporte da carta, mas no final do século XVIII é inventado o telégrafo, que era capaz de transmitir mensagens a longa distância através da eletricidade. Com o estudo de ondas eletromagnéticas, no final do século XIX foi inventado o rádio e o telefone, que através das ondas propagadas pelo ar seriam capazes de transmitir áudio ao vivo entre grandes distâncias. Na metade do século XX, ainda com base em ondas eletromagnéticas, foi inventado o televisor, que funciona a partir da análise e conversão da luz e do som em ondas eletromagnéticas e de sua reconversão. Até que então, no final do século XX, foi inventada a internet, que inicialmente seria um meio super rápido de comunicação entre computadores militares. Junto com a internet, nasceu um novo mercado e um novo meio, o meio digital. Para enriquecer a discussão, eu convidei o professor André Gagliardi da Unijuí, formado na PUC em 1992 em Comunicação Social e Relações Públicas. Alô, professor André. Há quanto tempo você trabalha na área de comunicação? Até um pouco antes de eu ter me formado, eu me formei em 92, eu já trabalhava com comunicação, tipo fazendo algum projeto, desenvolvendo alguma atividade concernente à área da comunicação. Então, posso dizer já uns 32 anos, né? Na sua opinião, quais são as exigências para trabalhar na sua área? A minha formação é comunicação social, relações públicas. Então, para além da habilitação, a formação que a universidade me deu, eu me formei na PUC, eu preciso ter um registro que se busca no Conselho Regional de Relações Públicas. Eu sou registrado já há 29 anos. Vai fazer 30 o ano que vem. Eu me formei em 92. Então, desde que eu me formei, eu fiz o registro no Conselho Regional de Relações Públicas, que esta é uma exigência
para eu desenvolver as atividades tanto no meio do trabalho como na universidade, não é? E para além das exigências, lógico, o pagamento da anuidade no decorrer desse registro, né? E também no estatuto e o regulamento do profissional. Então não podemos avançar em áreas de outros, e a gente trabalha diante das possibilidades do que nos permite a lei, o estatuto e o decreto que oficializou o registro na área de relações públicas. O que você espera do futuro da sua área e da sua profissão? Eu espero para o futuro que tudo que eu aprendi ao longo desses mais de 30 anos, trabalhando na área da comunicação e com a formação e a expertise e a prática e buscando a excelência, de que se consiga fazer uma releitura tanto na compreensão do trabalho como também na aplicação na era digital, né? Então pode-se dizer assim que o que se aprendeu num viés, numa possibilidade analógica, né, de uma prática com completamente um outro paradigma. O paradigma hoje é da tecnologia, do digital, né, e essas expertises elas sejam possíveis serem alcançadas por uma pessoa que já formou no século passado, como eu, né, me formei em 1992, com a minha formação na PUC, como eu já falei, que ela até agora tem me servido. Só que nós precisamos avançar nessa questão tecnológica. Então eu espero que eu consiga alcançar essa capacitação, ou essa qualificação, melhor dizendo, através de capacitações, e que eu possa dar conta das exigências do novo posicionamento do comunicador social num viés mais tecnológico e digital. Quais são as principais profissões da sua área de comunicação social e relações públicas? Bom, na realidade que eu, quando me formei, eu ingressei no curso na PUC em Porto Alegre em 1988. E naquela altura, eu entrei em 1988 e me formei em 1992. Naquela altura tinha o chapéu Comunicação Social e era comumente conhecido no estado do Rio Grande e também no país as 3 habilitações. Então tinha o chapéu Comunicação Social e as 3 habilitações eram, por excelência, jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas, né? Também ainda tinha outros cursos, como radialismo, que até a Universidade Federal de Santa Maria oferecia, né? Passado esses, 33 anos, 34 anos, de 88 para cá, as realidades foram diminuindo, foram modificando, na verdade. E aí, nas décadas agora, dos anos 2000, 2010 até agora, muitas variáveis sofreram, até com a própria autorização do MEC, Ministério da Educação e Cultura, que é o nosso órgão maior na formação e na educação no país, né? E ele dita as normas para o ensino fundamental, médio e superior, que é o caso dos cursos superiores. Nessa pergunta que você faz, então hoje eu posso te dizer que ainda relações públicas, o jornalismo, a publicidade e propaganda, até o radialismo em alguma instituição que oferece, não tenho bem certeza agora qual a que oferece esse curso, até também produção visual e até mesmo cinema. Algumas entidades têm, e isso tudo dentro da esfera da comunicação. Mas, digamos até também assim, desse tempo para cá, de 2010 para cá, tem surgido a questão dos cursos de formações tecnológicas, né?
que é este, como é o curso que você faz, César Augusto, né? Então é tecnólogo em comunicação e produção digital. Então tem aparecido várias oportunidades de trabalho e a pessoa busca a formação e depois também já é profissional a partir de toda essa contextualização de formação, como é que tu estás buscando aí junto conosco, né? Então posso te dizer que já num panorama de uns 10, 12 anos, a questão tecnológica, então produção digital, comunicação e produção digital, mídias, né, audiovisual, são áreas que estão fortemente aí, até, por exemplo, se fala hoje em novas profissões, que nem o social media, que é uma profissão nova e que ela surge com o advento da tecnologia e das áreas digitais e também das redes sociais, né? E também youtuber e também blogueiros, enfim, uma infinidade de atividades e também profissão, né, reconhecidas, que surge aí, digamos, com essa vertente na comunicação social, na questão fortemente marcada pela tecnologia e pelo digital e também mídias digitais, né? Na sua opinião, qual que é a importância da área de comunicação social em relações públicas? A importância, eu vou falar primeiro da comunicação social, porque ela é abrangente, né? Eu penso sempre nessa possibilidade desse chapéu, né? E as áreas, as habilitações abaixo dela, né? Da comunicação social, este conceito, né? A comunicação é importante, pois as relações se dão, acontecem, se realizam a partir dela. Então não há sujeito ou grupo de pessoas ou indivíduo que sobreviva sem a comunicação e a sua presença a partir do processo, que é inicial, é básico, e também através dos seus meandros que vão ajudando a sociedade a unir o ponto de partida ao ponto de discussão, de debate e de informações acerca do novo, da novidade e da permissividade, da permissão, digamos assim. Então, o que quero dizer é que a comunicação, ela é responsável pelas mudanças nos paradigmas, vamos até pegar de 100 anos, de 1900, 120 anos, enfim, de 1900 até chegarmos agora. Quantas mudanças nós encontramos, quantas atitudes transformadas, quanta inclusão, quanta transformação social e até também, por que não dizer, certa tolerância em aceitar posicionamentos e atitudes e ações diferentes no meio social. Então a comunicação, posso te afirmar que ela é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Relações públicas, acho que ela vem nesse bojo, pois todo o trabalho de organizações públicas ou privadas ou organizações não governamentais é transformado a partir das ações de relações públicas que prevê o relacionamento, posicionamento de movimentos de grupos internos e externos a essas mesmas organizações e a compreensão mútua, o bem comum e também unir pontos de acordo ao branding das organizações, a sua marca, o seu posicionamento, a sua missão e os seus valores e também a sua reputação, né, das organizações. Acredito que não sobrevive a comunicação sem relações públicas e as relações públicas elas ficam isoladas se não tiver um âmbito de comunicação e também de gestão, né? Aí um pé na administração, na área também de relações públicas, né?
mas eu acredito que sempre é um ganho trabalhar sobre essa ótica, né? Só que precisa, tudo isso, tanto a comunicação e a área de relações públicas, se modernizar também a batuta nova da tecnologia e do digital. Senão, não sobreviverá. Ok? Um abraço. É André Gagliardi, comunicador social, relações públicas e professor universitário. Muito obrigado pela sua participação, professor. Foi um prazer ter você aqui. Imaginando o futuro da comunicação, imagino que o próximo grande desafio será a comunicação interplanetária. Mesmo com os meios atuais, ainda leva cerca de 30 minutos para mensagens de rádio chegarem até Marte. Tempo esse que de algum modo deverá ser encurtado se desejarmos colonizar o planeta, talvez por descobrirmos algum outro tipo de onda mais rápida que a onda eletromagnética, que nos tornará capazes de se comunicar entre distâncias interestelares, assim como em diversos filmes de ficção científica. Isso é claro, se nossa espécie não entrar em extinção antes. Talvez daqui a alguns séculos, os historiadores inventem outra divisão na história humana, dividindo a história em antes da internet e depois da internet, do mesmo jeito que fazemos com a invenção da escrita. Muito obrigado a todos aqueles que ouviram este podcast até aqui. Até mais.